Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo esse feriado. Eu me dei o luxo de gravar a aula um pouco mais tarde hoje, preparar ela com mais cuidado também. A gente não teve reunião por conta do feriado, né? Algumas pessoas também precisam catch up um pouco, né? Correr atrás de algumas dos tópicos que a gente vem falando. Então, eu preferi suspender isso. Então, hoje a gente vai discutir mais coisas sobre emaranhamento, né? Emaranhamento é um fenômeno importante de informação quântica e hoje eu vou tentar dar um ponto de vista para vocês sobre emaranhamento que talvez vocês nunca tenham visto, né? Claro que vocês sabem o básico do emaranhamento, que é um estado não separável, não pode ser escrito como um produto tensorial de 2 ket, blá, 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 o traço parcial é maximalmente misto e por aí vai. Mas hoje eu vou tentar dar um ponto de vista ligeiramente diferente, tá? Então, vamos fazer o nosso compartilhamento de tela usual. Então, a aula de hoje vai ser sobre emaranhamento. Meu gato está querendo passear hoje, já que é feriado. Ele não sabe que tem um outbreak letal lá fora. Então, hoje a gente vai falar de emaranhamento. Ok? Então, eu quero introduzir essa chamada base de Bell. De novo, a gente vai trabalhar no espaço de Hilbert hoje, que é definido por 2 qubits, 2 elétrons de spin meio, ou 2 fótons de polarização HIV, né? São uma base possível. Então, a gente vai trabalhar nesse cara. Esse cara tem dimensão 4. Né? E a gente pode falar na base de Bell, que são feitos de 4 estados. É uma base feita de 4 estados, né? AB. Esse aqui é o espaço AB. Isso daqui vai ser 0, 0, mais ou menos 1, 1. Eu estou usando a notação do produto tensorial óbvia, né? Que é 0 tensor 0 e 1 tensor 1, mais ou menos. E psi mais ou menos AB vai ser igual a 0, 1, mais ou menos 1, 0 sobre raiz de 2. Bom, como a gente já está careca de saber, todos esses estados aqui não podem ser escritos da forma A tensor B. Okay? Então, eles são ditos emaranhados. Eles não admitem uma decomposição, uma expressão que é o produto tensorial de 2 ket, de forma que o traço parcial sobre A ou B seja um estado puro. A gente já sabe disso. O que eu quero dar ênfase hoje é o fato de que a dimensão do nosso espaço de Hilbert é igual a 4. Certo? Então, eu posso codificar em uma dada base 2 bits clássicos. Okay? Claro que eu posso fazer isso dessa maneira aqui, olha. 2 bits, eles podem ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Isso aqui corresponde a uma base de estados separáveis. E são 2 C-bits, ou bits clássicos, né? Se eu quiser. E aqui nós também temos 4 estados, né? E eles codificam também 4 bits. Onde que estão codificados esses bits? Né? Na base de Bell. Então eu vou falar o seguinte, esses bits eles estão codificados no que eu vou chamar de fase e paridade.
Então, cada um desses estados ele pode ter uma paridade, né, que eu vou chamar de estados de paridade. São φ mais e φ menos. Ou uma fase, que é psi mais e psi menos. Okay? Perdão. A fase pode ser mais ou menos. O φ mais e o psi mais tem fase mais. E a paridade pode ser se ele for um estado do tipo φ ou um estado do tipo psi. Junto, essas informações de fase e paridade formam 2 bits clássicos. Tem uma dimensão 4. Agora, o que a gente não pode falar, né, é que se a Alice e o Bob tiverem os estados da base de Bell, psi mais menos ou φ mais menos, né, AB, AB, eles não podem obter informação localmente. Por quê? Porque localmente, para qualquer um desses estados da base de Bell aqui, os traços parciais da Alice e do Bob são iguais. E eles são iguais a um meio da identidade. E isso daqui não diz nada sobre fase e paridade do estado, certo? Porque são todos iguais. Então, localmente, a informação, se a gente tem um bit de paridade φ ou psi, ou se a gente tem um bit de paridade mais ou menos, né, de fase, perdão, mais ou menos, os traços parciais sobre a Alice e o Bob não podem dizer isso para a gente. Então, nada que eles possam fazer localmente, nenhuma medida local, vai dar essa informação de paridade. Certo? Isso aqui vale para todos os estados de Bell. Okay? Mas, em princípio, é possível você obter a informação de paridade. Porque, olha só, esse operador aqui, XA tensor XB, que é a matriz de Pauli X atuando no espaço da Alice e a matriz de Pauli X atuando no espaço do Bob, eu vou chamar de operador de fase. Já o operador Z, A, tensor ZB, eu vou chamar o operador de paridade. Ok? Por que eu estou chamando assim? Pelo seguinte, repara que vamos atuar com XA, tensor XB, em cada um dos elementos da base de Bell. Okay? Então, que está atuando nesses caras aqui que eu vou escrever a seguir. Então, se o XA tensor XB atuar no φ+, isso vai ser igual a mais φ+. Se ele atuar no φ-, isso vai ser menos φ-. No psi mais, a gente vai ter mais psi mais. E no psi menos, a gente vai ter menos psi menos. Já o operador ZA tensor ZB, atuando nesses mesmos caras, vai ser tal que o φ mais vai ser igual a mais φ mais. O φ menos
vai ser igual a menos φ menos, perdão, mais φ menos. O psi mais vai ser igual a menos psi mais. E o psi menos vai ser igual a menos psi menos. Então, o que a gente está vendo é que se esse cara tiver uma fase mais, o alto valor associado a esse estado para o XA tensor XB é mais. Se ele tiver uma fase menos, o alto valor é menos. Se ele tiver uma fase mais, o alto valor é mais. Se ele tiver uma fase menos, o alto valor é menos. Então, isso diz para a gente a fase do estado, né? Ou seja, ele é agnóstico se o estado é φ ou psi, mas ele não é agnóstico se a fase relativa do estado é mais ou menos. Já aqui o contrário. Se eu tenho um estado do tipo φ, eu tenho alto valor mais. Se eu tenho um estado do tipo φ, eu tenho alto valor mais. Se eu tenho um estado do tipo psi, eu tenho alto valor menos. Agnóstico em relação à fase. Para o psi mais e para o psi menos, eu vou ter o alto valor menos. Então, isso aqui diz para a gente a paridade do estado, que eu estou chamando de paridade. Agora, observa que esses dois operadores comutam. XA tensor XB, comutador ZA tensor ZB é igual a zero. Pode calcular esse comutador. Certo? E isso não é verdade, né, só para um desses operadores. Né? Se eu pegar o XA, por exemplo, e tentar comutar ele com o ZA tensor ZB, isso aqui vai ser diferente de zero. Então, em princípio, a priori, é possível você obter a fase e a paridade do estado para um estado na base de Bell. Eles são autoestados simultâneos da fase e da paridade. Mas a fase e a paridade são coisas que dizem respeito a observáveis globais do sistema. Observáveis que atuam não trivialmente tanto no espaço da Alice quanto no espaço do Bob. Isso não são operadores locais. Isso são operadores globais, certo? Então, essa informação da fase e da paridade, esses dois bits clássicos, eles estão guardados no sistema. Mas eles estão guardados como autovalores de operadores globais. Eles nunca vão poder ser obtidos usando operadores locais. Então, isso é fantástico, porque da mesma maneira como a base computacional 00, 01, 01 guarda ali um estado dela, significa o valor de 2 bits, o estado da base de Bell também significa o valor de 2 bits. Mas a informação desses 2 bits, no caso da base de Bell, está escondido no sistema global. Você tem que olhar o sistema todo. A parte da Alice e a parte do Bob. Se você olhar só a parte da Alice, não vai ter informação nenhuma, porque o traço parcial das medidas que ela pode fazer é o meio da identidade. Mesma coisa para o Bob, né? A informação está escondida. E localmente eu não posso obter essa informação. Por que eu estou gastando muito tempo nessa ideia? Porque isso é muito importante para a correção de erro quântico, que é uma coisa importante em computação quântica, né? E é interessante em si, né, que informação quântica ela permite, você pode fazer de tal maneira que a informação está difundida em todo o sistema, né, de uma maneira não local. Com licença, um minuto. Então, vai ser importante isso na parte de correção de erro quântico. Como é que você pode pegar informação e esconder ela, né? Esconder ela de tal maneira que um ambiente local, um ambiente cuja hamiltoniana seja local, que faça só interações locais, vai ver um meio da identidade. Então, grosso modo, a ideia é essa.
a ideia de você esconder informação em correlações globais no sistema, certo? Tá explícito, né? Eu sempre falo isso, emaranhamento, ele tem um bit de informação associado a ele. Na verdade, cada estado da base de Bell, né, ele pode codificar até 2 bits de informação. Mas esses bits estão codificados como autovalores de um operador global, não como autovalores de um operador local. Então, a informação está camuflada aí, né? Vamos ver um esquema onde a gente pode obter essa informação, né? Trazer ela do global para o local. E como o John Preskill faz, isso é uma oportunidade excelente. Peraí que o gato de Schrödinger tá aqui coçando a minha perna. Vai para lá, gato. O nome dele é Laser. Como é que a gente pode obter isso, né? Vamos introduzir essa notação de circuito. Tá? Então, a notação de circuito é a seguinte. Alguns de vocês já conhecem, obviamente. É muito intuitivo. É tipo rodar Mac. Um circuito quântico, ele é tal que uma linha reta, né? Se eu entro com o estado psi na linha reta, ele sai o estado psi. Então, isso é a identidade. Se eu entro com o estado psi aqui e tem uma caixinha assim, U, aqui eu vou sair com U aplicado em psi. Ok? Um unitário qualquer. Outra coisa que a gente pode fazer é que a gente converte a informação quântica psi em informação clássica. Então, eu venho aqui, faço uma medida, uma projeção, e aqui, linha tracejada significa informação clássica. Tá? A gente pode fazer isso. Agora, vamos introduzir 2 operadores. Tá? Então, o primeiro operador que eu quero introduzir é o chamado Hadamard. Ele vai ter essa cara daqui. Ele é 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Ele é um operador que pega um ponto em C2 e me manda em outro ponto em C2. Então, ele é um operador de 1 qubit só. E eu vou representar ele como sendo esse circuito aqui. Ele é unitário, como vocês podem verificar, multiplicar. Ele é o próprio Dagger dele, ele também é hermitiano unitário, né? E claramente eu posso escrever ele como sendo 1 sobre raiz de 2, operador de Pauli X mais operador de Pauli Z. Okay? Posso escrever dessa forma. Então, esse é um dos circuitos quânticos que a gente vai, um dos gates quânticos que a gente vai fazer. E ele vai ser muito importante em informação quântica. Tá? Uma das operações que a gente pode fazer em computação quântica, quando a gente estiver estudando circuitos quânticos, algoritmos quânticos. Né? Esse é um deles. Okay? Outro cara importante é esse operador chamado CNOT. Eu vou escrever aqui para vocês. Eu vou denotar o CNOT como sendo esse cara daqui. Vou fazer uma linha semi-reta aqui. O que o CNOT faz? Ele pega um bit com valor A, não faz nada com esse cara, e pega um bit com valor B e me dá a soma de A com B módulo 2. O que é a soma de A com B módulo 2? Só para efeito de completeza, né? Isso aqui é o seguinte. Se A for 0 e B for 0, 0 mais 0 dá 0. Se A for 1 e B for 1, 0 mais 1 dá 1. Aqui eu vou ter 1 também. E se esse for 1 e esse for 1, esse cara vai me dar 0. Okay? Isso. Esse aqui. Não, perdão, aqui está errado. Aqui continua sendo 1 e aqui vira 1. Aqui a soma dá 1. Aqui dá 1
Aqui dá 0. Agora está certo. Agora é unitário. Né? Ok? Essa é a soma. Na verdade, a gente pode apagar esses caras aqui todos. Estou falando da soma. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 0. Isso. Essa é a soma módulo 2. Agora, o senote, que é esse circuito aqui, ele vai ser uma operação unitária, que eu vou representar como senote, control not, e ele vai me pegar um cat A e um cat B e vai me levar em A, vírgula, A, soma B, módulo 2. Esse é o senote. Repara que o senote ao quadrado vai ser igual à identidade. Okay? Agora, é trivial a gente estudar o efeito desse circuito aqui. Olha. O circuito que a gente está interessado é esse. Ele vai ser um Hadamard no primeiro qubit, seguido de um senote controlado no segundo qubit. Okay. O que esse cara faz? Esse cara ele vai pegar o estado 0, 0 e vai me levar no estado φ+. Ele vai me pegar o estado 0, 1 e vai me levar no estado ψ+. Ele vai me pegar o estado 1, 0 e vai levar no estado φ-. E ele vai pegar o estado 1, 1 e vai me levar no cara ψ-. Então, o primeiro bit desses caras aqui esse primeiro cara, ele vai falar a fase. Se a fase é mais, esse cara é 0. Se a fase é mais, esse cara é 0. Se a fase é menos, esse cara é 1. Se a fase é menos, esse cara é 1. Já o segundo bit vai me dar a paridade. Se a paridade é φ, esse cara é 0. Se a paridade é ψ, esse cara é 1. Se a paridade é φ, esse cara é 0. Se a paridade é ψ, esse cara é 1. Então, esse gate é uma forma de você mapear a informação global na informação local. Agora, a Alice e o Bob podem olhar o valor dos bits deles e ver qual era, dado um dos elementos da base de Bell aleatório preparado para eles, né? Se eles aplicarem essa operação aqui, eles vão saber se eles têm fase mais ou menos ou se eles têm paridade φ ou ψ ao mesmo tempo. Certo? Isso aqui é uma operação unívoca, né? Eu posso inverter ela se eu quiser. Vamos fazer a inversão disso. Bom, é tranquilo fazer isso, né? Então, isso é uma maneira de você converter informação global em informação local. Tá? É uma forma de fazer isso. Então, isso é uma propriedade importante de emaranhamento, que vai ser mais importante ainda quando a gente estudar correção de erros quânticos, e é uma coisa muito legal. Na verdade, é uma joia do emaranhamento. Né? A informação ela quer ser livre, ela quer virar uma coisa global. Né? Como a gente já viu, canais quânticos, né? A gente viu que genericamente as coisas emaranham. Né? A gente sabe disso, né, por experiência. É muito difícil você criar um estado emaranhado e manter ele emaranhado, porque ele é facilmente emaranha com outras coisas. Você pode entender isso como sendo a informação daquele estado
ela globaliza, né? Ela vaza para outros graus de liberdade e ela passa a estar gravada não de uma maneira local, mas de uma maneira global. Essa é outra forma de você enxergar a mesma coisa. Agora eu quero discutir outra coisa sobre emaranhamento, que é o argumento de Einstein, Podolsky e Rosen. De 1935. Então, esses três caras, Einstein, Podolsky e Rosen, escreveram um paper em 1935 chamado Quantum Mechanical Description of Reality be considered complete. O que pouca gente fala é que o Niels Bohr, mais ou menos na mesma época, escreveu um outro paper dizendo Quantum Mechanical Description of Reality can be considered complete, ponto final. Então, Bohr, grande defensor da teoria quântica, um dos proponentes da teoria também, estava sempre nesse debate, né? O debate entre Bohr e Einstein, que é uma coisa muito famosa e muito produtiva para a física, né? do século passado. É uma coisa muito interessante esse debate. Tem um livro, uma coletânea de artigos e ensaios que foi coletado pelo John Wheeler e pelo Wojciech Zurek, que era aluno do Wheeler, né? Um dos caras que começou com teoria de descoerência, também motivado pela escola lá do Wheeler. Eles fizeram um compêndio chamado Quantum Theory and Measurement, e lá vocês encontram várias coisas sobre o debate de Einstein e Bohr. É um livro muito legal, eu recomendo se vocês quiserem dar uma olhada. É um livro muito interessante. Então, basicamente, o que o Einstein, Podolsky e Rosen provaram, ou queriam provar, né? O claim do paper é que a mecânica quântica é incompleta. Okay? E como é que eles fizeram isso? Né? Então, eles introduzem duas hipóteses, que eles dizem que são hipóteses razoáveis, que uma teoria física satisfatória deve satisfazer. Então, toda teoria física boa, para ser chamada uma teoria física razoável, ela tem que satisfazer esses dois critérios. Né? Que critérios que são esses? Então, o primeiro critério é o seguinte, eu vou falar e depois eu escrevo. Se você consegue prever uma quantidade física com 100% de probabilidade, né, com certeza 100%, e essa predição não altera o estado do sistema físico, não perturba o estado do sistema físico, então você pode dizer que existe um elemento de realidade associado a esse observável que você está medindo. Então, se eu consigo prever uma quantidade, o valor de uma quantidade, com 100% de certeza, sem perturbar o sistema, então, esse aqui é o without, né? Without disturbing the system. Então, existe um elemento de realidade associado àquela quantidade física. Então, essa é a primeira hipótese. Né? Que uma boa teoria física tem elementos de realidade associados a ela. Né? Ou a definição de um elemento de realidade. A segunda hipótese é basicamente que você não tem conflito com a relatividade especial. A hipótese da localidade. Ou seja, se duas coisas estão fora do cône de luz uma da outra,
né, e um evento aqui e outro evento aqui, eles não podem ter influência um no outro. Então, não existe influência instantânea. Isso pode ser refraseado dessa forma. Ok? Agora, vamos olhar o cerne do argumento do Einstein, Podolsky e do Rosen. Considera o estado singleto, que é o psi menos, que a gente vem considerando aí nessa discussão de hoje. Esse cara, ele é 0, 1, menos 1, 0, sobre raiz de 2. Ok? Mas esse cara também pode ser escrito, porque ele é um singleto, então ele é invariante sobre rotações, como sendo mais, menos, 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 mais. Onde eu vou colocar aqui só por completeza. Mais e menos são 0 mais menos 1 sobre raiz de 2. Então, por invariância de rotação, eu sempre posso escrever isso. Isso é uma propriedade do singleto. Então, se Alice e Bob medem a base 0, 1, acontece o seguinte. Se a Alice medir na base 0, 1, ela imediatamente sabe inferir que se ela encontrar 0, o Bob vai estar no estado 1. E se ela encontrar 1, o Bob vai estar no estado 0. E isso acontece sem perturbar o estado do Bob. Então, se a Alice mede 0 ou 1, ela pode prever, sem perturbar, sem ter influência no estado do Bob, qual que é o estado que ele vai encontrar. Então, tem um elemento de realidade. Nessa base, se o spin for para cima ou para baixo. Mas, analogamente, se a Alice medir na base mais e menos, ela também pode prever com 100% de probabilidade se o Bob vai estar mais ou menos. Então, tem outro elemento de realidade aqui, associado a esse cara. Mas agora, se a gente olhar para a mecânica quântica de um sistema só, a Alice e o Bob, eles têm qubits. E esse qubit, ou ele aponta para cima ou para baixo, ou ele aponta na direção X ou na direção menos X, tá certo? Não tem como você ter o qubit da Alice e o qubit do Bob apontando na direção X e menos X, ou na direção Z e menos Z simultaneamente, certo? Então, o que o Einstein, Podolsky e Rosen argumentaram, né, é que se você não tem como fazer um sinal mais rápido que a luz, ou um sinal instantâneo, né, comunicar para a parte da Alice e do Bob que se a Alice fez uma medida, a parte do Bob tem que ter aquele elemento de realidade, e aí, mudando a medida, esse elemento de realidade é outro, né, não tem como isso mudar instantaneamente. Então, de alguma maneira, todas as perguntas que você pode fazer para o sistema estão bem determinadas. De alguma forma, existem esses elementos de realidade, porque a mecânica quântica está dizendo para a gente que eles existem, né, através desse singleto. Esses elementos de realidade estão lá, né? Então, se a partícula aponta na direção mais ou menos Z, ou se a partícula aponta na direção mais ou menos X, está determinado lá, porque por esse argumento, o Einstein, Podolsky e Rosen provaram que existem elementos de realidade atribuídos a eles dois, segundo a definição do que é um elemento de realidade. Porém, em mecânica quântica de uma partícula só,
a gente não pode medir x e z ao mesmo tempo. Então, Einstein, Podolsky e Rosen argumentam que, na verdade, você pode, existe elementos de realidade por causa desse experimento emaranhado, só que por alguma razão na mecânica quântica de uma partícula você não consegue obter essa informação. Ela está escondida de algum jeito. Ela é determinada por uma variável escondida que você não tem acesso nem consegue medir, mas que quando você faz o experimento, por razões microscópicas desconhecidas, essa variável escondida vai te dar uma aleatoriedade na resposta. Certo? Então é bem sutil o negócio e você tem que desligar um pouco o seu cérebro da mecânica quântica, como a gente sabe dela, para entender o cerne do argumento. Né? Mas a ideia é essa. A ideia é que se por esse experimento aqui, uma medida na base Z tem um elemento de realidade e uma medida na base X também tem um elemento de realidade, porém, na mecânica quântica de uma partícula eu não posso medir X e Z ao mesmo tempo, então a mecânica quântica de uma partícula é incompleta, porque significa dizer que existe uma variável escondida que garante para mim que X e Z têm elementos de realidade associados a eles, mas a mecânica quântica de uma partícula só não me permite obter esses resultados. Certo? O formalismo diz que X e Z não comutam, então não tem como eu saber eles simultaneamente. Certo? Então a mecânica quântica ela é incompleta. Okay? Segundo Einstein, Podolsky e Rosen. Okay? Aí um cara chamado John Bell, isso tudo foi em 1935, ok? 1935. É um paper espetacular, eu recomendo vocês lerem, é um paper histórico. O Einstein ele é claríssimo, ele escreve muito bem. Isso fez manchete no New York Times na época. É um paper seminal, foi escrito em Princeton, quando ele estava no Institute for Advanced Studies, né? Então a Segunda Guerra Mundial já estava rolando. Einstein já tinha ido para os Estados Unidos, lá para o palacete do senhor Flexner, né? Que é o primeiro presidente do Institute for Advanced Studies em Princeton. Um lugar fantástico. Né? Inclusive tem um livro que foi recomendado pelo meu amigo George Svetlichny, o livro é Who Got Einstein's Office? É um livro muito legal sobre a história do Institute for Advanced Studies em Princeton. É bem legal. Mas eu recomendo vocês lerem esse livro e o paper do Einstein, Podolsky e Rosen. Okay? Então teve um cara chamado John Bell, em 1960 e pouco, acho que é 64, a verificar, não sei, que provou o seguinte: se você tem localidade e se você tem variáveis escondidas, ou seja, se a mecânica quântica é incompleta no sentido de que existe uma variável escondida, que eu vou chamar de lambda, tá? Só por efeitos de histórico. Né? Se existe essa variável escondida que determina se o resultado de antes que a medida seja feita, se determina que o resultado de uma medida de X ou Z já estejam pré-determinados, só que por alguma razão essa variável é críptica, ela está escondida, a gente não consegue ter acesso a ela. E se essa variável escondida é local, ou seja, se ela não pode atuar instantaneamente, então experimentos de mecânica quântica têm que satisfazer uma certa desigualdade. Experimentos estatísticos em geral. Então existe uma quantidade A que tem que ser menor ou igual do que um certo valor. Então ele mostrou isso. Né? E como a maioria de vocês já viu, seja por documentários do Morgan Freeman, ou porque vocês leram em algum livro, ou qualquer coisa assim, ou estudando mesmo, né? A gente sabe que a desigualdade de Bell é violada. Portanto, a mecânica quântica não é compatível com a ideia de variáveis escondidas locais.
Ok? Vamos ver um exemplo de uma desigualdade de Bell, né, que hoje a gente entende como uma desigualdade de Bell. E essa é a desigualdade de CHSH. CHSH é de Clauser, Horn, Shimoni e Holt. São os 4 caras que trabalharam nesse paper. São Quantum Cowboys, é um pessoal hippie da década de 70 que estudava fundamentos de mecânica quântica. Uma época legal, interessante também. Então, considera um seguinte observável. Ele vai ser chamado A e ele tem essa cara aqui. Ó. Ele vai ser um observável A vezes B, onde A e B dizem respeito ao espaço da Alice e o espaço do Bob, mais A, B'. B' é um outro observável no espaço do Bob, mais A'B menos A'B'. Eu posso refrasear isso aqui. Cada um desses caras é um observável A e um observável B. B' é um cara diferente de B e A' é um cara diferente de A. Eu posso reformular isso aqui como sendo A vezes B mais B' mais A' vezes B menos B', certo? Só botar em evidência A e A'. Agrupar os termos que tem A e os termos que tem A'. Então, suponha, por exemplo, que B seja X, né, matriz de Pauli X no espaço do Bob, e B' seja matriz de Pauli Z no espaço do Bob. Bom, se tem variável escondida, se tem lambda, que determina o valor de X e o valor de Z antes que a medida seja feita, né, e a gente está lidando com o spin da partícula, que pode ser mais ou menos 1, mais ou menos meio, né, se for um elétron. Então, a gente vai ter que ou B mais B' é igual a 0, ou B menos B' é igual a 0. Isso daqui, se B for menos B' vai ser 0. Isso daqui, se B for igual a B' vai ser 0. Então, um desses dois, certo? Então, isso está dizendo para a gente o quê? Está dizendo que o A ele vai estar entre 2, né? Porque se isso aqui for 0, né, esse cara daqui vai ser 2, né? Nesse caso, porque esse vai ser 1 e esse vai ser menos 1. Então, aqui vai ser 2 vezes um número que é no máximo 1, que é o valor esperado desse observável para Alice. Mas tem o caso também que os dois são menos meio, né? Menos 1, na verdade. Então, aqui eu vou ter menos 1, menos 2. Se esse cara for positivo, então aqui eu vou estar entre menos 2 e mais 2. A hipótese de variável escondida entra no fato de que ou esse cara é 0 ou esse cara é 0, porque os valores estão determinados antes da medida. Então, necessariamente, o valor tem que ser mais 1 ou menos 1. Né? Então, está aí a hipótese de variável escondida. Então, essa é a desigualdade de CHSH. Okay? Ela tem que ser satisfeita por uma teoria de variáveis escondidas local. Tem N variantes sobre isso. A desigualdade do Bell é diferente. Usava 3 observáveis, A, B e C, 3 observadores, enfim. A gente vai tratar esse cara porque ele é mais simples. E é o cara standard, né, para aprender. Agora vamos para mecânica quântica. Vamos falar de mecânica quântica. Então, a desigualdade de CH-SH em mecânica quântica. Bom, em mecânica quântica, se eu pegar, por exemplo, o singleto e calcular esse valor esperado aqui, n escalar sigma, tensor m escalar sigma, esse é o valor esperado, né?
Uma conta simples vai mostrar para a gente que isso aqui é igual a menos n escalar n. Tá? Vou deixar como um exercício para vocês mostrarem. É uma conta muito simples. Agora vamos escolher os nossos observáveis. O observável A vai ser dado por esse cara daqui, aonde o n é 0, 0, 1. Então, ele aponta na direção Z. Observável sigma Z. O A' vai ser 1, 0, 0. Então, ele aponta na direção X. O B vai ser cosseno θ, 0, seno θ. Então, tem uma superposição aí de direção X e Z. E o B' vai ser menos seno θ, 0, cosseno θ. Eu posso calcular agora o valor esperado de A, como estava definido no quadro anterior. Isso vai ser menos 2 cosseno θ mais seno θ. Que para θ igual a π sobre 4, vai ser igual a menos 2 raiz de 2. Bom, raiz de 2 vocês sabem quanto que vale, mas isso aqui é maior que 1, isso aqui é maior do que 2. Então, a grande conclusão é que a mecânica quântica viola a desigualdade de CH-SH. O que significa dizer, né, basicamente, que a hipótese de que esse experimento com spins, né, ou fótons, se você quiser, com polarização do fóton, um estado singleto, podem ser descritos por uma variável escondida local, é falso. Essa hipótese é falsa. Então, nenhuma teoria de variável escondida local pode descrever isso que a gente acabou de ver, né? E isso é uma coisa impressionante, porque isso diz para a gente que das duas, uma, ou os dois que eu vou falar, ou a natureza é não local, no sentido de que as respostas para medidas estão pré-determinadas, mas quando eu escolho fazer uma certa medida ou outra, isso tem uma influência à distância e essas medidas mudam de acordo com a minha escolha de medida para que essa estatística seja reproduzida. Ou a natureza é não real, que significa dizer que os resultados das medidas não estão determinados antes de você fazer eles, né? Como dizia um físico israelense muito bom, famoso de informação quântica, Asher Peres, unperformed measurements have no results, né? Isso é a epítome do não realismo, né? Ou os dois, não local e não real, como você preferir. O fato é que a desigualdade de Bell, CH-SH, o que quer que você queira, a qual desigualdade você quiser, é violada e teorias de variáveis escondidas locais são impossíveis para descrever a natureza. Okay? Então, a descrição quântica ela é correta, mas a visão que eu carrego, né, que é uma visão parecida com que outras pessoas, como Anton Zeilinger, pessoas famosas nesse campo carregam, é que a natureza é não real. Esse lance de elemento de realidade é uma coisa que não é verdadeira. Né? Eu não posso atribuir um elemento de realidade a uma dada medida na base X e na base Z, mesmo eu fazendo aquele experimento de emaranhamento. Né? E isso pode ser levado em conta se eu simplesmente abandonar que os resultados das medidas são pré-determinados de alguma maneira, né? Que esses elementos de realidade são pré-determinados de alguma maneira,
E, na verdade, os resultados de medida são criados no ato onde a medida acontece. Certo? Então, a natureza ela parece forçar isso na gente. Claro que você pode ser um cara de variável escondida não local e falar que a natureza ela muda instantaneamente, mas por uma influência que você nunca vai saber. Né? É uma posição filosófica, né? Que não muda nada no final das contas. No final do dia, você tem que aceitar que a desigualdade de Bell é violada. Isso é uma coisa que pode ser usado, né? Se não existe teoria de variáveis escondidas, local, significa dizer que se eu tenho o meu estado singleto, que eu posso escrever tanto na base mais, menos, quanto na base 0, 1, né? Significa dizer que os resultados de medidas que eu vou fazendo sobre esse cara não são determinados por nada localmente. Então, imagina que a Alice está fora do cone de luz do Bob, certo? Os cones de luz vão se interseccionar lá na frente e as medidas são feitas em algum ponto aqui e aqui, sobre vários elementos de um ensemble. Então, eles vão medindo esses caras, né? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Aqui ele acha 0, aqui ela acha 1, aqui ele acha mais, aqui ele acha 0, aqui ele acha 1, aqui ele acha 0, aqui ele acha mais, aqui ele acha menos, e por aí vai. Eles estão sempre anticorrelacionados, dependendo da base que eles medirem. Né? Não existe variável escondida local, então nada localmente aqui vai ser capaz de determinar esses resultados. Mesma coisa que nada localmente aqui vai ser capaz de determinar esses resultados. Esses resultados são verdadeiramente aleatórios. Então, se a Alice e o Bob violam uma desigualdade de Bell, isso prova que esses números que eles estão obtendo desse experimento são verdadeiramente aleatórios, no sentido de que nada localmente no cone de luz dele e nada localmente no cone de luz dela pode dar o resultado. Não importa o quão esperto você seja, não importa qual device você usa, qual detector você usa, não importa nada disso. O resultado é sempre aleatório, garantido pelo teorema de Bell. Né? Porém, esses caras estão sempre correlacionados ou anticorrelacionados. E, além disso, anunciar as bases em que eles escolheram a medir não influencia em nada a resposta do experimento. Né? Uma pessoa aqui no meio, ela pode saber quais bases eles mediram ponto a ponto, né, para cada elemento do ensemble. Mas essa pessoa nunca vai ter acesso aos resultados da medida, se ela souber só as bases que eles escolheram medir. Certo? Então, o que a gente tem aqui é uma maneira de você obter números aleatórios, verdadeiramente aleatórios, correlacionados, de forma que ninguém no meio consegue extrair essa informação, consegue extrair quais são os resultados das medidas. Mas a Alice e o Bob sabem que eles foram aleatórios e que eles estão correlacionados porque eles violam uma desigualdade de Bell. Então, isso é um prato cheio para você fazer criptografia. Além disso, a criptografia ela é independente do aparato de medida. Então, isso é chamado Device Independent Cryptography. Criptografia independente do aparato de medida. E um dos primeiros a propor isso foi Arthur Eckert, em 91, se não me engano. Isso já teve em alguns Today's Papers, acho que no primeiro, né? Um paper muito interessante. Ele teve essa ideia de usar o teorema de Bell para fazer criptografia. Então, emaranhamento é um recurso, né, que a gente pode usar. Outra coisa que a gente pode fazer é violar Bell para gerar números aleatórios. E tem várias pessoas associadas a isso. Né? Por exemplo, Stefano Pironio, que é um cara belga, se não me engano,
O Gizan também está relacionado com isso. Tem vários teoremas e protocolos para você gerar números aleatórios. E Vazirani, que é um professor em Berkeley de informação quântica, do ponto de vista da computação, ele é um cientista da computação. Ele foi orientador do Scott Aronson, né, que é o cara que escreveu Quantum Computation Since Democritus, que é um livro que a gente está lendo, né? Bom, eu estou lendo, não sei vocês. Você pode usar o teorema de Bell para gerar números verdadeiramente aleatórios. E como vocês podem ler lá no livro do nosso camarada do Scott Aronson, né? Números aleatórios são um recurso também para computação, né? Se você tem números aleatórios, você pode usar eles para executar certos algoritmos probabilísticos, entre outras coisas demais. Então, é um branch interessante da engenharia quântica. É um branch que permite você fazer coisas com emaranhamento, né? E a primeira forma de vocês verem, né, um protocolo de recurso de emaranhamento, que a gente usa emaranhamento para alguma coisa útil, né? Não só discussões filosóficas da natureza da realidade e tudo mais. Tudo isso é garantido pelo teorema de Bell, mas também é garantido por as leis de emaranhamento, que a gente vai ver quando a gente estudar Quantum Shannon Theory, né? Que eu fico falando que a gente vai chegar lá, eu espero que a gente chegue lá. Eu preciso dar uma acelerada para isso. Mas, por exemplo, emaranhamento é uma propriedade que satisfaz uma coisa chamada monogamia. Então, se eu tenho dois subsistemas que estão emaranhados maximalmente, então, medidas de emaranhamento que quantificam quanto emaranhamento esses caras compartilham, sempre satisfazem uma desigualdade que diz que se A e B estão maximalmente emaranhados, eles não podem estar maximalmente emaranhados com C. Se A, B, C estão maximalmente emaranhados, eles não podem estar maximalmente emaranhados com D. Então, o emaranhamento ele é monogâmico, né? Isso garante que se esses caras estão maximalmente emaranhados ou maximalmente correlacionados, não vai ter ninguém aqui no meio que vai ter a correlação que eles têm. Certo? Uma eavesdropper no meio, né? Tem a Alice, o Bob e a eavesdropper. O pessoal chama de Eve. A Eve não vai poder ter a mesma correlação que eles, porque tem monogamia de emaranhamento. Se eles violam Bell maximalmente, né? E o estado emaranhado maximal puro viola Bell maximalmente, né? Ele vai para 2 raiz de 2. Isso significa que ninguém mais está emaranhado com eles, então ninguém vai saber a chave criptográfica que eles geram. Então a criptografia está garantida por isso. Também está garantida pelo teorema de não clonagem, que quando esse par de emaranhamento for distribuído, né, não existe nenhuma maneira de um eavesdropper pegar um pedaço e correlacionar e copiar ele de tal maneira que agora ele vai estar correlacionado, né? O teorema de não clonagem também está muito conectado com a monogamia de emaranhamento, né? São as leis do emaranhamento, né? Como é que essa coisa se comporta. Então, isso é um recurso, emaranhamento como um recurso, tá? Para fazer criptografia, para fazer computação probabilística. Agora, quem são os caras do experimento disso? Os nomes importantes experimentais nessa área são Alain Aspect, em 1970, nos anos 70. Esse cara foi o primeiro cara a violar uma desigualdade de Bell. Inclusive, ele é um cara que ele escreveu para o Bell e falou: eu quero violar sua desigualdade. É um cara de ótica quântica, né? Ele gerou fótons emaranhados e queria usar o emaranhamento dos fótons para violar. E o Bell escreveu de volta para ele e falou: você tem uma posição permanente, porque isso era considerado filosofia, né? Isso era coisa de doidão na época. Então, é uma área que demorou muito tempo para se tornar engenharia, para se tornar uma coisa útil, que hoje a gente vê na informação quântica. Na época era uma coisa esotérica. Assim. Os papers do Bell são todos publicados em jornais de filosofia. Foi uma coisa bem difícil de pegar teor, né? Das pessoas prestarem atenção. Era meia dúzia de hippies lá que prestavam atenção nisso. E o Alain Aspect surpreendeu quando ele quis fazer esse experimento, né? E ele foi o primeiro a violar a desigualdade de Bell.
Parte do aparato experimental dele está no escritório do Nicolas Gisin, em Genebra, na Suíça. Eles são amigos, né? Esses caras são amigos. Nos anos 90, o Gisin ele colocou em prática vários experimentos de violação de desigualdade de Bell em longas distâncias, inclusive experimentos de criptografia e experimentos fundamentais para tentar estabelecer um bound na velocidade de propagação das correlações quânticas, se é que você acredita nesse tipo de coisa, né? Tem toda essa ideia. Isso está relacionado com essa ideia de se o colapso da função de onda é uma coisa física ou não, né? Se é uma coisa ontológica ou epistemológica. Mas na prática, né, no dia a dia da prática, na coisa, o Gisin ele foi um dos primeiros a testar a mecânica quântica em longas distâncias com desigualdade de Bell. Então ele jogava fótons muito longe, né, com cabos de fibra ótica, né, e tipicamente coisas da ordem de dezenas ou centenas de quilômetros, né, no início, e tentava violar a desigualdade de Bell, né? Então, esses foram experimentos muito importantes e que estabeleceram para a comunidade a possibilidade de distribuir emaranhamento, né? No início existia essa ideia de que conforme o emaranhamento vai ficando longe, o espaço-tempo tem alguma influência e o link que une essas correlações quânticas vai ficando mais fraco. Isso era uma ideia na época, né? Que hoje em dia a gente sabe que não, que na verdade, ao que tudo indica, né? As far as we know, to the best of our knowledge, um fóton pode estar aqui, o outro pode estar em Andrômeda ou mais longe até, o emaranhamento vai se preservar idêntico. Um espaço-tempo, uma grande quantidade de espaço-tempo entre a Alice e o Bob não influencia no emaranhamento. Outro cara que também desde essa época mandava nessa área, né, foi o Anton Zeilinger. Mas proeminentemente nos anos 2000 ele começou a se preocupar em aumentar ainda mais essa distância, né? E a fechar os loopholes, chamados loopholes, que dizem o seguinte: mas o seu experimento de Bell não foi feito de tal forma que as medidas foram perfeitamente separadas tipo espaço. Então, uma variável escondida local ainda pode atuar. Então, muitas pessoas reclamavam disso e o Anton Zeilinger tentou muito melhorar os experimentos de Bell, né? E claro que ele fez no início, ele e o Nicolas Gisin são rivais, né? Num certo sentido, eles têm, os dois são excelentes físicos, pessoas maravilhosas e tudo mais, mas eles têm uma competição entre os grupos, até porque são os grupos mais competitivos no mundo dessa área, né? E o Zeilinger ele começou a fazer experimentos em longa distância para fechar o loophole da separação tipo espaço, né? Locality loophole, e começou a trabalhar em detectores muito eficientes, que era para fechar o detection loophole de detecção, que diz o seguinte: se eu tenho um ensemble de medidas, mas eu seleciono dentro desse ensemble um ensemble não honesto, eu consigo violar Bell mesmo não tendo emaranhamento, mesmo não tendo correlações quânticas, porque eu estou manipulando os dados, né? Agora, quem garante que o seu detector, microscopicamente, não sabe manipular os dados? Para ele não conseguir manipular os dados, a quantidade de elementos que você pega de um dado ensemble tem que ser maior do que um limiar, né? Então, a eficiência do seu detector tem que ser razoavelmente grande, para que, se você não viole Bell, você seja capaz de ver a não violação, mesmo que e você não seja enganado, né, na verdade. E outro cara que levou isso ainda, o Zeilinger, ele tem experimentos entre Tenerife e Las Palmas, que são duas ilhas nas Canárias, né? Então, o cara pegou duas ilhas e distribuiu fótons entre elas, né? Interessante, tem toda uma literatura sobre isso. E outro cara que levou isso tudo a um outro nível, né, foi o Jiang Weipan, na China, também nos anos 2000 até hoje, né, um branch do laboratório dele.
ele está tentando distribuir emaranhamento para o espaço, para fazer um network global de emaranhamento e tentar fazer criptografia quântica global device independent. Então, ele trabalha com satélites, né? Então, um approach diferente do Gizão. O Gizão trabalha com fibra ótica. O Jian Weipan trabalha com satélite. Então, para fechar, eu queria só falar uma coisa mais fundamental, né? Por último, que é o seguinte. Então, CHSH é menor ou igual que 2 se o estado for clássico. Dá para provar que ela é menor ou igual que 2 raiz de 2, né, em módulo, pelo menos, se você estiver lidando com mecânica quântica. Esse é o chamado, isso aqui foi mostrado pelo Bell, né? Esse aqui é o chamado Tyrrellson Bound. Tyrrellson é um cara de informação quântica, ele provou que sobre todos os estados quânticos, a maior violação que você pode ter de CHSH é dada por 2 raiz de 2. Mas existem distribuições de probabilidade gerais non-signaling, onde non-signaling significa que o traço parcial ou a marginal de probabilidade sobre o Bob, né, a marginal de probabilidade da Alice sobre o Bob, tração do Bob fora, é independente de qualquer operação que o Bob faça. Isso é uma forma de se falar que é non-signaling. Tem esses caras, Popescu, que é um físico na Universidade de Bristol, e Horley, que trabalhava com Popescu, mostraram que existem essas distribuições de probabilidade gerais que vão até 4. Então, tem um grupo de pessoas que se preocupam em tentar explicar por que a natureza parou em 2 raiz de 2. Né? Por que ela não admite correlações quânticas, correlações superquânticas, né? Que seriam capazes de violar CHSH além de 2 raiz de 2. Essas correlações superquânticas são chamadas PR boxes. São caixas abstratas de correlações que violariam a desigualdade de Bell além do que a mecânica quântica permite. Né? E muitas pessoas acreditam que isso diz alguma coisa fundamental sobre o universo. Né? Tem toda uma teoria de comunicação superquântica, né? E alguns teoremas que dizem que se você tem PR boxes, você pode resolver problemas não polinomiais eficientemente. Enfim, eu não vou saber dizer exatamente quais são os contextos, mas se vocês fuçarem a literatura, vocês vão encontrar coisas sobre isso. Também é interessante dar uma olhada, conhecer pelo menos. Né? Mas, assim, é uma coisa ali, entendeu? Não, assim, é difícil de você imaginar como é que você faria uma teoria de probabilidade geral, não signaling, né, que tivesse dinâmica. Né? Esse pessoal todo fala de como que são as distribuições de probabilidades gerais, mas isso é uma coisa cinemática. Não fala como que essas probabilidades evoluem no tempo, não fala nada disso. Né? Então tem toda essa cinemática super quântica aí que você pode estudar do ponto de vista matemático, da teoria de computação e da física fundamental. Né? E você pode também estudar desigualdades de Bell, né, voltando para a mecânica quântica. Você pode ter emaranhamento multipartido genuíno. Ou seja, eu tenho 3 partes, A, B, C, e nenhuma teoria de variáveis escondidas local que divida o sistema em um subsistema de 2 caras e um subsistema de 1 cara pode descrever aquele sistema. Ou seja, os 3 caras estão inextrinsecamente emaranhados. Não tem como eu descrever essa estatística como sendo A e B são separáveis de C, ou
B e C são separáveis de A, ou A e C são separáveis de B. Não tem como. Né? E uma desigualdade que faz isso, você precisa generalizar as desigualdades de Bell, são as desigualdades de Svetlichny, que é o nosso amigo aí da PUC, né? E você pode mostrar que se as desigualdades de Svetlichny forem satisfeitas, você pode o seu sistema admite um modelo onde localmente dois desses subsistemas estão separáveis de um terceiro subsistema, são não correlacionados quanticamente, né? E permutações desses caras. Então, você pode mostrar que o estado de GHZ, que são 3 qubits emaranhados maximalmente dessa forma daqui, viola a desigualdade de Svetlichny. GHZ significa Greenberger, Horn e Zeilinger. E Greenberger é um outro cara importante nessa área de fundamentos de mecânica quântica, mas a gente pode falar dele numa outra ocasião. Né? A desigualdade de Svetlichny, se não me engano, é 1987, e aqueles de vocês que quiserem podem ir até o Svetlichny e perguntar para ele tudo sobre isso. Felizmente, ele trabalha muito perto da gente, né? Então, isso é uma coisa muito legal que pode fazer. Então, pessoal, isso foi desigualdade de Bell. Espero que tenha ficado claro. É uma coisa sutil, né? E eu acho que através de mais discussão a gente vai ser capaz de entender isso cada vez melhor. Tá? Na próxima aula eu vou discutir mais sobre emaranhamento, né? E mais sobre protocolos que usam emaranhamento. Então, o que a gente pode fazer com ele? Né? Isso é o capítulo 4 do John Preskill, que vocês podem ler, tem muito mais detalhe do que eu falei lá, mas eu estou acelerando um pouco para a gente poder cobrir mais coisas. Então foi isso, pessoal. Bom feriado para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Fiquem em casa e até a próxima.